Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo do nosso queridíssimo estudo do livro dos médiuns. Hoje continuaremos ver sobre a psicografia, né, e essa mediunidade maravilhosa, que é o espírito se comunicar através, né, das mensagens escritas pelo médium. E hoje, né, veremos aí um pouquinho mais sobre essa mediunidade fenomenal. Pessoal, capítulo 17, item 212, ele começa falando o seguinte: se é importante não cair o médium sob dependência de maus espíritos, mais importante ainda é não se entregar voluntariamente, tá? Então, pessoal, sim, as chances de nós sermos, né, às vezes enganados, né, manipulados ali por certos espíritos inferiores, pode acontecer. Mas a gente não pode se entregar voluntariamente. O que é se entregar voluntariamente? É começar a acreditar em coisas absurdas. É não, gente, o maior veneno pra gente ingerir, pra cair na dos obsessores, é não trabalhar o orgulho. Às vezes você vai receber, né, uma carta, você escreve uma carta falando que você é incrível, que você é um médium excelente. E aí começa a encher seu ego. O que vocês têm que entender é o seguinte, pessoal. Os obsessores sabem cada ponto fraco seu. Então, se o seu problema é o ego, eles vão, por exemplo, fazer uma carta ali te enchendo o seu ego, falando que você é perfeito, que você é maravilhoso. Claro, gente, uma vez ou outra até pode ser um espírito de luz, mas é muito difícil, tá, isso acontecer. E aí, e principalmente se você tem um ego mal trabalhado. E aí, o que vai acontecer? Você vai começar a acreditar e você vai estar se entregando voluntariamente àquilo. Por quê? Porque você não está trabalhando em si mesmo os seus defeitos, as questões que você tem que trabalhar diariamente, através do quê? Da reforma íntima. Então, gente, reforma íntima para qualquer mediunidade, não só psicografia, ela é essencial. Porque assim você aprende quais são os seus defeitos e seus pontos fracos. E aí você vai saber como lidar com isso quando necessário. E não vai cair nesse tipo de mensagem dos obsessores, tá bom? E ele continua aqui, ó. Algumas pessoas impacientes de se desenvolverem nelas as faculdades mediúnica muito lenta a seu ver. Então, também aí temos outro ponto, que é a impaciência, tá? Então ele falou aqui que algumas pessoas impacientes, achando que a sua mediunidade estava se desenvolvendo de forma muito, né, lenta, chamaram, olha só, chamaram a ajuda de um espírito qualquer, mesmo que fosse mal, ou seja, elas conscientemente, voluntariamente, chamaram um espírito, mesmo que fosse um espírito inferior, um obsessor, para poder treinar aí a mediunidade que elas julgavam estar desenvolvendo lentamente, contando dispensá-lo depois. Muitas têm sido servidas a contento e escreveram imediatamente, mas o espírito, não se importando de ter sido chamado nessas condições, foi menos dócil para ir embora que para vir. Conhecemos pessoas que foram punidas da presunção de se crerem fortes, para afastá-los à vontade por anos de obsessão de toda a natureza, por mistificações as mais ridículas, por uma fascinação tenaz e mesmo por infelicidades materiais e as mais cruéis decepções. Então, sim, gente, se você fica pedindo, chamando esses espíritos inferiores, ou pedindo problema, pedindo dificuldade, quem procura, acha. Se você deseja isso, se você ficar pedindo isso vai chegar até você, tá? Então, não sejam impacientes. Não creem, né, ser fortes para superar qualquer obsessor. É claro que vocês precisam acreditar em si mesmos, mas isso não é a questão de acreditar em si mesmos, isso é uma questão de orgulho. Essas pessoas que ele conta aqui, né, que foram, aí acabaram recebendo infelicidades de todas as formas possíveis, decepções e problemas, foram porque elas ficam se julgando ser superiores, tá? E os obsessores adoram isso.
Tudo isso, gente, tudo essas questões que vêm do fruto do orgulho, os obsessores adoram, tá? Então, trabalhem, gente, antes de querer desenvolver qualquer mediunidade. A reforma íntima, ela tem que ser hábito, ela tem que ser diária, tá? Porque quando você trabalha em si mesmo, quando você busca melhorar a si próprio diariamente, da melhor maneira possível, você está evitando contratempos que você talvez passaria se você não trabalhasse, tá? E você será um médium melhor. Porque quando você trabalha o autocontrole, quando você trabalha a paciência, quando você trabalha os defeitos, né? Porque cada pessoa tem um tipo de defeito, é normal. Você se torna mais consciente. Aí você começa a criar mais empatia, você começa a ser mais paciente, você começa a julgar menos as questões. Então, assim, pessoal, você se torna não só uma pessoa melhor, como um médium melhor. Porque eu acredito que a grande maioria das pessoas que querem desenvolver mediunidade é para ajudar o próximo, né? Se você pensa que você vai desenvolver sua mediunidade, vai viver uma vida mística, uma vida fora da lei, uma vida diferente da dos outros, em partes é diferente porque você vai, né, ter uma sensibilidade maior. Mas a sua vida não vai viver fora das leis. As coisas não são assim, pessoal. Está no evangelho, inclusive. Tua vida não vai ser uma vida mística, uma vida... A pessoa que acha que vive uma vida mística por causa disso, normalmente é enganada por espíritos obsessores. Tá? Muitas pessoas que ficam se julgando estarem superiores às pessoas e só porque tem mediunidade tem que viver uma vida mística, sendo que todo mundo é médium, ou seja, todo mundo é médium em maior ou menor grau. Todos os casos a pessoa vai ser enganada em algum momento. Por quê? Porque ela tá alimentando os espinhos nela. Ou seja, indo contra a reforma íntima. Indo contra o trabalho interno, que é o de se melhorar. Então, antes de tudo, gente, esse vídeo vai ter esse foco. Antes de tudo, foquem em si mesmo, tá? Em trabalhar a si próprio, a melhorar defeitos, buscar melhorar o que vocês sabem que vocês possuem, que pode atrapalhar. Então, às vezes a pessoa tem problema com o ego, às vezes a pessoa tem problema com o egoísmo, às vezes a pessoa tem problema... Os obsessores sabem o seu ponto fraco, então eles vão pegar nisso. Tá? Às vezes a pessoa é muito emocionada. Eu, no começo, era extremamente emocionada. Então, tudo eu ficava, meu Deus, meu Deus. Antes, gente, eu era extremamente emocionada. Então, tudo eu ficava, meu Deus, que incrível, que fascinante. E sim, é incrível, é fascinante. Só que, quando você não tem tantos pés no chão, a chance de você ser enganada, como eu fui algumas vezes, é muito grande. E gente, uma outra coisa, tá? Mesmo vocês tomando todas essas precauções, uma hora ou outra, algum espírito vai enganar vocês, tá? Alguma coisinha pode acontecer. Justamente pra gente aprender, tá? Aí são com permissão dos bons espíritos. Mas o que eu quero dizer aqui, ó, não se entreguem voluntariamente, igual o texto pede. Não se entregue voluntariamente. Se vocês tiverem que passar por isso, é porque é um aprendizado, alguma coisa. Mas não por conta de vocês ficarem atraindo esses espíritos inferiores, tá bom? É isso, pessoal. Hoje ficamos por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau!